Olá, meu nome é Yasmin Cristine, sou aluna de pós-graduação da FAMAT, Faculdade Maria Tereza, e vou apresentar o trabalho intitulado Distribuição Geográfica de Casos de Fibropapilomatose nas espécies de tartarugas marinhas. As tartarugas marinhas existem há mais de 200 milhões de anos. Pertencem à ordem Testudines, à classe Reptilia. São animais ectotérmicos, que necessitam da temperatura do ambiente para manter a sua temperatura corporal, com exceção da Dermocheles coriácea, tartaruga de couro, que possui parcial controle da sua temperatura. Existem 7 espécies de tartarugas marinhas, divididas em 2 famílias. A família Dermochelidae, com uma espécie, e a Chelonidae, com 6 espécies. Na família Dermochelidae, temos a Dermocheles coriácea, tartaruga de couro ou gigante. Na Chelonidae, temos a Cheloniamidas, tartaruga verde ou aruanã. A Erythromocheles imbricata, tartaruga de pente. Lepidocheles olivácea, tartaruga de oliva. Careta, tartaruga cabeçuda. Essas 5 espécies citadas são encontradas em águas brasileiras. Já a Lepidocheles kempi, tartaruga de Kemp ou loura, e a Natator depressus, tartaruga de carapaça plana, são endêmicas do Atlântico Norte e da Oceania, e não são avistadas em águas brasileiras. E essas 2 espécies são da família Chelonidae. Todas as 7 espécies de tartarugas marinhas estão ameaçadas de extinção, tendo atividades pesqueira, desenvolvimento costeiro, poluição, dentre outras, e também a doença da fibropapilomatose, como responsáveis pelo impacto dos ambientes costeiros e pela ameaça a esses animais. A fibropapilomatose é uma doença que gera múltiplos tumores espalhados pelo corpo de vários tamanhos, geralmente localizados nas nadadeiras, olhos, cauda, pescoço e cabeça, podendo atingir órgãos internos como fígado, pulmões e rins. Esses tumores variam de 0,1 a 30 centímetros de largura. A doença pode ser debilitante e fatal, quando compromete a hidrodinâmica e mobilidade desses animais, e quando os tumores internos podem prejudicar a função cardíaca, respiratória, digestória e até a flutuação. O objetivo desse estudo foi mapear os casos de fibropapilomatose pelo mundo a partir da literatura, de modo a identificar possível oceano e espécie com maior incidência da doença. Foi realizada ampla revisão bibliográfica de artigos, livros, revistas, monografias e jornais digitais nas principais plataformas de busca, tais como Cielo, Science Direct e Google Acadêmico, por meio da frase fibropapilomatose em tartarugas, em 3 idiomas, português, inglês e espanhol. Os dados coletados foram compilados em uma planilha do Microsoft Excel, previamente padronizada, de modo a permitir filtragem por espécie, localização e referência. Após, foi realizada análise descrita de modo a atender os objetivos da pesquisa. A fibropapilomatose é também conhecida como Green Turtle fibropapilomatose, ou fibropapilomatose de tartaruga verde, por ser relatada inicialmente em Cheloniamidas, mas já foi encontrada em todas as espécies. Essa pesquisa bibliográfica resultou em 34 artigos envolvendo casos de fibropapilomatose em todas as espécies de tartarugas viventes. A fibropapilomatose vem sendo considerada uma das mais importantes ameaças e maior responsável pela mortalidade das tartarugas marinhas, principalmente na espécie Cheloniamida. Uma hipótese para esse alto índice da doença nas Cheloniamidas
se dá pelo fato da espécie ter hábitos mais costeiros, em regiões de menor qualidade ambiental. Segundo o nosso gráfico de número de ocorrências por espécie, foram encontrados 73 casos de quelonianidas, seguido de 13 de careta careta, 12 da Lepidochelis olivácea, 4 Eretimochelis imbricata, 2 Dermochelis coriácea, 1 Lepidochelis kemp e 1 de Natator depressa. No gráfico de ocorrências por oceanos, temos 75% dos casos no Oceano Atlântico, seguido do Pacífico e Índico. Os estudos apontaram casos de fibropapilomatose em 22 países, distribuídos nos 3 oceanos citados anteriormente, que envolvem a distribuição circuntropical das tartarugas. Apesar dos estudos mostrarem que a fibropapilomatose já foi documentada em todas as espécies de tartarugas marinhas, a queloniamidas é a única espécie com registros da doença em todos os oceanos e mares do mundo. Foi na Flórida, Estados Unidos, que ocorreu o primeiro relato da doença em tartarugas verdes. Depois disso, ela foi se disseminando para outras localidades, estados e países, e atingindo outras espécies. Com isso, a doença tem distribuição mundial, porém esporádica, pois varia nos locais de ano em ano. A prevalência da doença pode atingir até 90% em certas áreas, e quando alta, pode se tornar epidêmica. Segundo o nosso gráfico de ocorrências por país, temos o Brasil com o maior número de ocorrências, 39,3%, seguido dos Estados Unidos, com 16,7%. O primeiro registro da fibropapilomatose no Brasil foi em 1986, no estado do Espírito Santo. Sobre a espécie Dermochelis coriácea, não se obteve nenhum registro de ocorrência de fibropapilomatose no Brasil. Nas áreas de desova, também não ocorreram registros da doença em nenhuma espécie. No Atol das Rocas, arquipélago de Fernando de Noronha e Ilha da Trindade. Segundo o nosso gráfico de número de ocorrências no Brasil por espécie, temos 30 casos da queloniamidas, 30 casos encontrados da queloniamidas, 6 careta careta, 4 Lepidochelis olivácea, 3 Eretimochelis imbricata e nenhum caso da Dermochelis coriácea. Número de ocorrências por estado brasileiro, temos o maior número de casos no estado de São Paulo, seguido do Espírito Santo. Conclusão. A fibropapilomatose vem sendo mais uma ameaça para as tartarugas marinhas. Já é encontrada em todas as espécies viventes, afetando com maior frequência indivíduos da espécie queloniamida. A doença já se encontra globalmente distribuída, com o maior número de registros no Oceano Atlântico. A queloniamidas é a única que tem pelo menos um registro de espécime afetada em cada oceano. Já a Dermochelis coriácea é uma das menos afetadas. Existem poucos registros de casos nessa espécie e no Brasil ainda não foi encontrado nenhum. Essas são as minhas referências. Agradeço a todos pela atenção, agradeço pela oportunidade e espero que tenha conseguido passar um pouco do meu conhecimento adquirido nesse estudo. Obrigada e até logo.